Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai falar sobre o Estatuto do Servidor de São João de Meriti. Então, se você está fazendo um concurso de São João de Meriti, a gente vai fazer uma aula, uma sequência de aulas aí de graça para vocês aqui no YouTube. Se você gostar da aula, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e clica aqui no sininho para você poder receber as notificações do nosso canal, beleza? Então, no final tem surpresa. Se você ficar até o final, você vai ver a surpresa, tá? Muito obrigado. Fala tchau, neném. Fala tchau, neném. Tchau. Tchau. Fala, minha galera. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a todos. Voltamos aqui para falar da aula 3, né? Não podemos esquecer da aula 3. Queria agradecer nossos inscritos aí, que são poucos ainda, mas eu sempre vou agradecer o pouco e o muito também, tá bom? Então vamos começar aqui pelo artigo 14, falando da promoção horizontal. Então, vamos lá. Para habilitar-se a promoção horizontal por merecimento, o servidor deverá contar com um interstício mínimo de 365 dias de efetivo exercício, no padrão de vencimento em que então se encontre, e ainda obter o grau mínimo de pontos no boletim de merecimento, na forma a ser estabelecida em regulamento. Então, o que quer dizer esse artigo? Ele fala sobre a promoção horizontal, né? Não é só fazer um bom trabalho, né, por um dia e já é promovido, né? Não é assim. Para ser elegível a essa promoção, o servidor precisa ter trabalhado pelo menos um ano no mesmo nível salarial. Entendeu? E também precisa ter um bom desempenho avaliado em um boletim de merecimento, que é o tipo, né? É tipo uma nota que o servidor recebe em relação ao seu trabalho. Os critérios para essa avaliação, por exemplo, eles podem variar um pouco de acordo com a carreira ou órgão público, mas geralmente leva em conta coisas como qualidade do trabalho, a produtividade, a capacitação e o comportamento ético do servidor. E aí, se ele cumprir todos esses requisitos, pode ser promovido para o próximo nível salarial. Isso é uma forma de valorizar os servidores que se esforçam para serem cada vez melhores em suas atividades e também de incentivar a busca por mais conhecimento e capacitação. Então, o que diz aqui o boletim de merecimento? Ele vai apurar o quê? Ele vai apurar a assiduidade, né? Ele vai apurar a pontualidade, elogios, punições, curso de treinamento, né? A assiduidade avalia a frequência do servidor no trabalho e o quanto ele está comprometido com suas funções. O inciso 2, a pontualidade, avalia se o servidor chega no horário, né? Então, o cara tem que chegar sempre no horário para poder, né, ficar com uma boa avaliação. Elogios, esses elogios aí, eles são avaliados. Não é aquele elogio pessoal, né? Não é elogio da pessoa, é elogio da função, né? Então, que indica um reconhecimento do servidor pelo seu bom trabalho. Punições, no boletim vai ter as punições, né? Avalia se o servidor segue as leis e regras, sendo punido apenas quando necessário e dentro do que a legislação determina, tá bom? Cursos de treinamento, são avaliados os cursos que o servidor fez e que são relevantes para suas funções. É necessário que eles tenham sido concluídos com aproveitamento, o que indica um comprometimento do servidor em se aprimorar e se desenvolver profissionalmente, beleza? Então, parágrafo 3, falando do mesmo assunto, a avaliação de desempenho será efetuada uma vez por ano, através de conceitos emitidos pelas chefias ou supervisores do servidor, e de dados extraídos dos seus assentamentos funcionais. Então, o que isso quer dizer? Se refere à avaliação de desempenho dos servidores, né? Então, essa avaliação ela é feita uma vez por ano, como o texto já disse. Ela é feita uma vez por ano, baseada em conceitos emitidos pelo seu chefe ou supervisor.
é um processo fundamental para o desenvolvimento dos servidores, pois permite o quê? Permite identificar suas fortalezas e fraquezas. Então, possibilita a criação de planos de ação para melhorar o desempenho e aumentar a eficiência do servidor, tá bom? Além disso, a avaliação de desempenho é uma ferramenta importante para garantir a qualidade dos serviços prestados à população, pois incentiva os servidores a se esforçarem para oferecer um atendimento cada vez melhor. Beleza? O que diz o artigo 5º aqui, então? Para ser promovido por antiguidade, o servidor deverá contar o interstício mínimo de 730 dias de efetivo exercício no padrão em que se encontre, né? Então, o artigo 15, a promoção por antiguidade, é uma forma de valorizar o tempo de serviço dos servidores públicos, reconhecendo seu esforço e dedicação ao longo dos anos. Dessa forma, os servidores que cumprem o tempo mínimo de serviço exigido têm direito a serem promovidos ao próximo nível de carreira. Vale ressaltar, gente, que a promoção por antiguidade é uma forma complementar à promoção por merecimento, que leva em consideração o desempenho do servidor e suas funções. Ambas as formas de promoção, elas são importantes para garantir a valorização e a progressão profissional do servidor, tá? Esse artigo 15, ele estabelece as regras para a promoção por antiguidade dos servidores públicos, né? Então, assim, ele é valorizado pelo tempo de serviço. Ainda tem, assim, a palavra interstício, se você quer saber o significado dela, pode ser entendida como... ela pode ser entendida como o período de tempo que se encontra entre duas posições ou condições. Neste caso, o tempo mínimo que o servidor público deve cumprir em um determinado nível ou padrão de carreira antes de ser promovido, tá? Então, vamos seguir aqui falando da promoção vertical, né? Vamos seguir aqui com o artigo 19. A gente está colocando os artigos que mais caem nas provas, tá? Então, o artigo 19, ele vai falar o seguinte: para a concorrência à promoção vertical, o servidor deverá contar no mínimo 730 dias de efetivo exercício na classe e ter atingido os padrões C ou D da mesma. Então, o que esse artigo 19 ele quer dizer? De acordo com o texto, né, que a gente acabou de ler, para se candidatar a essa modalidade de promoção, o servidor precisa cumprir alguns requisitos, né? Que requisitos são esses? Ter exercido suas atividades profissionais na mesma classe pelo menos 730 dias, ou seja, 2 anos, tá? Ter atingido os padrões C ou D dentro da classe atual. Os padrões C e D, né, fazendo a explicação aqui, explicando o parágrafo, correspondem a níveis superiores de desempenho e habilidades, em comparações aos níveis A e B, tá? Dessa forma, a promoção vertical exige que o servidor já tenha adquirido experiência e competência em sua classe atual antes de avançar para uma posição hierárquica mais alta em sua carreira. Isso garante que a promoção seja baseada no mérito e no desempenho do servidor e não apenas no tempo de serviço, tá? O artigo 30, para a promoção vertical por merecimento, o servidor deverá obter o número mínimo de pontos fixados em regulamento no boletim a que alude o artigo 14, parágrafo 1º desta lei. Então, o que diz? De acordo com o texto, né, o servidor deve atingir o número mínimo de pontos no boletim de merecimento. Portanto, para ser promovido verticalmente por merecimento, o servidor deve não só atingir um número mínimo de pontos no boletim, mas também possuir requisitos exigidos para a promoção vertical, tais como tempo de serviço mínimo e padrões de desempenho adequado. Então, o que o parágrafo 1 diz aqui? Além dos itens apurados do boletim, serão considerados os seguintes fatores na avaliação do merecimento. Então, o que diz aqui? O A. Exercício de cargo ou função de chefia, cujas atribuições têm a relação direta com as do cargo ou emprego efetivo, né? Então, o exercício do cargo ou função de chefia, né,
explicando, né, esse exercício de cargo ou função de chefia, se o servidor já teve a oportunidade de exercer uma posição de liderança que tenha relação direta com as suas atribuições. Isso pode ser considerado na avaliação do seu merecimento, tá? Reconhecimento do trabalho demonstrado pela conclusão efetiva das tarefas que lhes forem cometidas no período apurado. Então, o conhecimento do trabalho, o que quer dizer? Nada melhor do que saber fazer bem o seu trabalho, que é atribuído, não é mesmo? Então, por isso, a conclusão efetiva das tarefas designadas para o servidor no período avaliado também será considerada, tá? A C, o que quer dizer? Quantidade e qualidade do trabalho. É isso aí, o que quer dizer. Aqui é importante lembrar que não basta só fazer muito, é preciso fazer bem feito também. A quantidade e a qualidade do trabalho realizado pelo servidor será levado em conta na avaliação. Inclusive, seu estudo também. Ele tem que ser feito de forma bem feita, tá? Então, a letra D, treinamento relacionados às contribuições do cargo ou emprego comprovados por documento hábil. Então, se o servidor participou de algum curso de treinamento relacionado com as suas atribuições e conseguiu comprovar isso por meio de um documento hábil, isso também será considerado na avaliação. Maravilha, o parágrafo 2 diz o seguinte: a avaliação do merecimento para fins deste artigo será efetuada de 2 em 2 anos, através de conceito emitido pelas chefias do servidor e de dados extraídos de seus assentamentos funcionais, observando os dispositivos no artigo 14, parágrafo 4 desta lei. Beleza? Então, o que isso quer dizer, né? O artigo 2, o parágrafo 2 do artigo 20 da lei, que trata das promoções dos servidores públicos, estabelece que a avaliação do merecimento para fins de promoção vertical será realizada a cada 2 anos. Essa avaliação será baseada no conceito emitido pelas chefias do servidor e nos dados extraídos dos seus assentamentos funcionais, conforme já previsto no artigo 14, parágrafo 4 da mesma lei. É importante lembrar que a promoção vertical por merecimento só é possível se o servidor tiver atingido os padrões C ou D da classe em que se encontra e obtiver o número mínimo de pontos estabelecidos em regulamento. Além disso, devemos lembrar que o servidor deve cumprir um interstício mínimo de 730 dias de efetivo exercício na classe. Maravilha, o artigo 21 diz o seguinte: para concorrer à promoção vertical por antiguidade, o servidor deverá contar com um interstício mínimo de 1095 dias de efetivo exercício na classe em que se encontre. Então, o que isso quer dizer? De acordo com a lei, o servidor deverá cumprir um interstício mínimo de 1095 dias de efetivo exercício. Então, ele tem que estar lá trabalhando, né? Na classe em que se encontra ainda. Em outras palavras, ele deve ter trabalhado pelo menos 3 anos consecutivos na mesma classe para poder se candidatar a essa forma de promoção. Esse período de tempo é importante para garantir que o servidor tenha adquirido experiência e conhecimento suficiente para ser promovido verticalmente com segurança e efetividade. Maravilha, vamos seguir aqui para o artigo 19, que fala sobre a promoção vertical, né? Na verdade, a gente já falou sobre essa. Vamos seguir então, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar sobre o acesso, né? O artigo 23, ele diz o seguinte, ó: dar-se-á acesso mediante seleção competitiva em que se apure a capacidade funcional do servidor para desempenho das atribuições da classe a que concorre, mediante a prova de conhecimento ou de títulos, classificando-se os concorrentes pelo número de pontos que obtiverem no concurso. Maravilha? Então, essa seleção pode ocorrer através de provas de conhecimento ou de títulos. E os concorrentes serão classificados de acordo com o número de pontos que obtiverem no concurso. Beleza? Eu só repito o artigo para que você possa gravar, tá? Essa é a forma de garantir que os servidores venham a ocupar determinadas posições, tenham um nível mínimo de conhecimento e habilidade necessária para desempenhar suas funções de forma eficiente e eficaz, tá? Então, o artigo 24,
ele diz o seguinte: para concorrer ao acesso, o servidor deverá satisfazer os requisitos mínimos para provimento da classe estabelecida em regulamento. Então, em outras palavras, é necessário que o servidor tenha as qualificações e habilidades necessárias para assumir as atribuições e responsabilidades da classe pretendida, de acordo com as normas estabelecidas, tá? É bom que os assuntos eles se entrelaçam, né? Você está lendo uma coisa aqui que na verdade já está ligado ao que você já estudou, então isso melhora ainda mais o seu aprendizado, tá bom? Artigo 26, né? Vamos para o artigo 26 aqui, ó. O acesso se fará a critério do prefeito municipal quando oportuno e do interesse da administração, observando o disposto no artigo 6, parágrafo 2, e sendo aplicável o estabelecido no artigo 13 e seu parágrafo único desta lei, né? Então, o que isso quer dizer? Nesse caso, o acesso é feito a critério do prefeito municipal, levando em consideração a oportunidade e o interesse da administração. Para isso, gente, é necessário observar o que está disposto no artigo 6 e também o que foi estabelecido no artigo 3, parágrafo único dessa mesma lei. Acesso, portanto, é uma decisão que cabe ao gestor público e deve estar alinhado aos objetivos e necessidades da administração. Maravilha? Vamos falar agora da reintegração. Artigo 32. A reintegração que decorrerá de decisão judicial ou administrativa do funcionário no serviço público, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens ligadas ao cargo, né? Isso significa que se um funcionário for injustamente demitido ou dispensado, ele pode recorrer à justiça ou à administração para ser reintegrado ao serviço público. Nesse caso, ele terá direito a receber os salários e outras vantagens que foram negadas a ele durante o período que ficou afastado do trabalho. É importante ressaltar que a reintegração só pode ocorrer se houver decisão judicial ou administrativa favorável ao funcionário transitada em julgado, tá? O artigo 33, ele diz que a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, mesmo que extinto, hipótese e que será restabelecido se houver sido transformado no cargo resultante da transformação, né? Beleza. Maravilha. Então, o artigo 34, ele diz o seguinte: reintegrado o funcionário, aquele que lhe houver ocupado o lugar será destituído de plano ou será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, sem direito, em ambos os casos, a qualquer indenização. O que isso quer dizer? De acordo com o texto, o ocupante desse cargo deve ser destituído ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado sem direito a qualquer indenização. Isso significa que a pessoa que estava ocupando o cargo temporariamente não tem direito a qualquer compensação financeira ou benefício adicional por ter sido afastada daquele cargo. Beleza? Então, o artigo 35, ele diz assim, ó: funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado quando julgado incapaz. O que isso quer dizer, então, né? No entanto, é importante ressaltar que a Constituição Federal estabelece que a aposentadoria ela deve ser voluntária e que a incapacidade para o trabalho deve ser comprovada através de perícia médica. Portanto, este artigo, em sua redação original, pode estar em desacordo com a Constituição Federal. Pode ser que esteja em desacordo com a Constituição Federal, tá? Então, é isso aí. Hoje finalizamos. Não esqueça que nós temos aí os nossos cards e as nossas questões criadas aqui pela nossa equipe. Questões comentadas. As questões estão aqui. Todas elas. O cliente ainda ganhou um audiobook, que é esse íconezinho aqui do alto-falante. Se eu clicar aqui, já está embutido no arquivo. Se eu clicar aqui, ele vai conseguir ouvir as questões. Escuta aí. De acordo com o artigo 1º da lei apresentada, qual é a finalidade desta lei? A. Estabelecer as cargas públicas do município de São João de Meriti. B. Definir o salário dos funcionários públicos de São João de Meriti.
Então você vai conseguir ouvir as questões, vai conseguir estudar ouvindo. Além disso, tem os nossos cards. Se você quiser estudar pelos cards, eles são todos ilustrados. Vêm todos ilustrados e separados em lei. As leis que mais caem, né? E ainda tem essa novidade. Se você clicar aqui, ó, você consegue ouvir também. O conhecimento é a chave para o sucesso. E estudar com dedicação garante a oportunidade de fazer a diferença na sociedade. Explicação do texto. O parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal número 429 de 87 estabelece que o ato de provimento de um cargo público deve conter informações precisas e obrigatórias, como a denominação do cargo vago, o nível de remuneração. Então você ouve uma frase motivacional e a explicação do texto. A persistência é a base para alcançar grandes realizações e superar os desafios da vida. 1. Nomeação. É a modalidade de provimento mais comum, em que a pessoa é escolhida para ocupar um cargo público mediante concurso público ou por meio de cargo em comissão. Segunda, promoção. Ocorre quando um servidor... Então, se você quiser fazer esse estudo mais eficiente, é só falar comigo. Aquele abraço.